Boa noite, rapaziada. É tempo de jogo. Vindo aqui para falar da seleção brasileira, vitória sobre o Haiti, 3-0. Tô aqui com meu amigo Vitor. Boa noite, Vitor. Boa noite. Bora falar de Brasil. Finalmente, primeira vitória na Copa. Um jogo, para muitas pessoas, assim, o segundo tempo ruim, mas é uma vitória muito importante, principalmente pelo desempenho individual de alguns jogadores, né? Eu vou falar que o Brasil venceu, convenceu, soube administrar, não viu o segundo tempo como ruim, viu como administração, e a gente vai falar sobre isso. Bora começar com o primeiro tempo. Primeiro tempo, vamos começar com as mudanças, tá? Comparações com o jogo do jogo número 1 com o jogo de Marrocos, com o jogo de hoje. Quais foram as mudanças? Saída do Igor Thiago para a entrada do Matheus Cunha, no centroavance. E a mudança na lateral, saída do Ibañez para entrar o Danilo. Essa mudança tinha acontecido já no segundo tempo do jogo contra o Marrocos, só que dessa vez veio para a equipe titular. De resto, o time manteve o mesmo. Veio com Alisson, veio com Marquinhos, Magalhães, Douglas Santos, Bruno Guimarães, Casemiro, Paquetá, Rafinha e Vinícius Júnior. Esses foram os 11 titulares do Carlo Ancelotti. A ideia foi atacar com força total, 4-2-4. Haiti era uma seleção mais frágil. A ideia era simplesmente pressionar os caras, perde, pressiona, cria jogada, e inclusive o Brasil fez mais gols do que o 3-0, mas 2 deles impedidos. Então a ideia foi boa, a proposta foi muito bem feita e entregou o 3-0 já no primeiro tempo. Foi uma escalação diferente, só em 2 posições, mas que mudaram muito o jogo, né? Primeiro falar um pouquinho do Danilo, que fez um jogo assim impecável. Todas as divididas ele conseguiu vencer, os duelos, não apoiou ofensivamente, como a gente não espera que ele vá, né, apoiar. Ele é um jogador defensivo e ele cumpriu muito bem seu papel, né? O Ibañez contra o Marrocos, ele estava com uma postura assim um pouco nervosa, ele estava indo marcar muito através do meio campo, deixando espaço, e o Danilo conseguiu ter um jogo muito mais seguro. E o Matheus Cunha, né, que a gente vai ter que exaltar, autor do primeiro e do segundo gol, fez um jogaço, assim. Eu acho que até que o Brasil, ele veio com um 4-2-4, mas eu acho que ele foi num 4-4-2, ou um 4-3-2-1, na verdade, né, 4-3-1-2, na verdade, com o Matheus Cunha armando, e o Rafinha e o Vini Júnior como ponta de lança. E fez um jogo espetacular, fez o primeiro gol, o segundo foi um golaço. A gente tem que acabar um pouco falando do Rafinha. Eu acho que acaba destoando um pouco desse time titular, que fez uma grande partida. O Vini Júnior foi o melhor em campo, fez um gol, deu uma assistência, jogou muito. Mas o Rafinha, ele perdeu um gol, foi até dado impedimento, né? Aquele gol que ele deu uma cavada para fora, mas ele não estava impedido. Depois mostrou o replay e tudo mais. E ele acaba saindo machucado. Então ele faz uma partida abaixo, acaba se lesionando, e pelo que ele saiu com a mão na posterior da coxa, se for muscular já complica um pouco essa questão da recuperação, e acaba sendo esse ponto baixo da seleção brasileira no primeiro tempo, a lesão do Rafinha e também a atuação dele, né? Ele não vem tendo bons jogos e está claramente tentando recuperar sua confiança e não consegue. O Rafinha vem de um jogo muito ruim contra Marrocos, e um primeiro tempo, né, que ele sai no primeiro tempo machucado, abaixo. O Rafinha, ele se movimenta muito bem pelo campo, ele sabe descer para receber a bola, subir para tentar ficar disponível no campo de ataque, porém as jogadas não estão dando certo. O primeiro gol do Brasil que sai é o gol do Rafinha, ele estava impedido, ele arranca um pouco antes, e acaba que o gol foi anulado, corretamente anulado, inclusive. A cavadinha, que por mais que não tenha sido anulado, não pode, se tenha sido ou não sido impedido, claro que mostrou depois que não estava, um gol daquele não pode perder. Oportunidade daquela contra a seleção do Haiti, tudo bem, acontece, perde mesmo, mas se a gente pega uma seleção muito grande, uma seleção maior, uma seleção de primeira prateleira, e o Rafinha perder esses gols, pode ser de extrema importância para a seleção brasileira, e isso pode ocasionar no futuro uma eliminação. Então, a partida muito abaixo do Rafinha, deixou a desejar. A gente torce, obviamente, por mais que uma partida ruim dele e que não esteja bem nessa seleção, que não seja nada demais. Rafinha já nessa semana tinha sido poupado de um treino porque estava com desgaste físico.
Vamos torcer para que seja algo de um desgaste ou coisa do tipo, para que ele já esteja disponível para os próximos jogos. Mas muito abaixo. Desse time titular, foi de longe o pior jogador da partida. Tá? Mas vamos falar do cara que entrou no lugar dele. O Ryan entrou bem. Eu acho que faltou vontade de ir pra cima, eu senti no Ryan. Eu acho que ele entrou mais conservador, entrou mais colocando a bola no chão, tentando dar continuidade pra jogada, tentou evitar perder a bola. Como o Ryan não é um jogador tipo o Rafinha, que faz essa pressão para tentar recuperar mais, eu acho que a ideia dele quando ele entrou nesse jogo foi não perder a bola, tentar dar continuidade com os passes mais simples, e isso no final das contas foi bom, né? O Brasil, que nem estávamos comentando, abriu os 2 gols com o Matheus Cunha, o segundo foi um golaço, e no final ainda do primeiro tempo saiu o gol do Vinícius Júnior, um golaço do Vinícius Júnior, frio, calmo, não tremeu na frente do goleiro, bola debaixo das pernas do goleiro num cara a cara, e mata o jogo ali. O Haiti não criou praticamente nada no primeiro tempo, algumas reclamações, lances que para mim deveriam ter sido dado amarelo, que o juiz passou, que em outros lances ele deu amarelo e em alguns não, tipo pisões nos jogadores. Jogadores que deveriam ter tomado cartão amarelo nesse jogo, que seria bom para a seleção, como Casemiro, poderia ter tomado amarelo para ficar fora do jogo da Escócia, que é um jogo mais acessível. Agora a gente corre o risco de jogar com um jogador amarelado contra a Escócia, e se ele tomar amarelo, a gente fica com o Casemiro fora das eliminatórias, o primeiro jogo das eliminatórias. Aí eu achei uma falta de estratégia, né? Eu acho que ele podia ficar fora contra a Escócia, apesar também que na fase que ele tá, ele fez um bom jogo hoje, tá? Não vamos também fez um bom jogo. Colocar ele ser errado do que a gente falou no último vídeo. Ele fez um bom jogo, mas ainda falta muito, né? Para fechar sobre esse primeiro tempo, antes da gente falar do segundo, que foi um segundo tempo mais morno, né? Queria falar um pouquinho do Vinícius Júnior, que assumiu de vez esse protagonismo na seleção brasileira. O Vini Júnior hoje é o melhor jogador, é o mais impactante, participou aí de 3 dos 4 gols. Se você contar também o primeiro gol do Matheus Cunha, a finalização foi dele, não conta com participação de gol direta, mas ele também foi quem estava ali, então fez 2 gols, assistência, participou desse primeiro gol, e é o jogador que está chamando a responsabilidade. Então, finalmente, aquele Vini Júnior que a gente enxerga no Real Madrid, ele está vindo para a seleção justamente com o Ancelotti, que o treinou lá, e dá pra gente dizer aí que é o nosso melhor jogador e que dá para confiar no Vini Júnior, porque ele pode trazer esse Hexa. Baila Vini. E para fechar o primeiro tempo também vou destacar o Lucas Paquetá. Jogou muito bem, criou boas jogadas, deu uma assistência, as bolas que passavam por ele conseguia dar sempre continuidade à jogada, brigava por bolas. Teve um lance na lateral direita ainda no primeiro tempo, que ele apanha, levanta, olha pro árbitro, o árbitro não faz nada, ele apanha de novo, levanta, dá continuidade, zera a bola no Marquinhos. Os zagueiros não comprometeram no jogo de hoje, foram poucas falhas, quase nenhuma falha. O Alisson fez algumas boas defesas também, né? Mas como a gente disse, o Haiti não conseguiu criar muito. Foi um lance ou outro que pareceu que estava nervoso ou foi pressionado e chutou para onde o bico da chuteira apontava. Mais um jogo assim, no geral, tirando o Rafinha, o time titular do Brasil foi muito bem. A gente teve falar do segundo tempo? O Endrick entrando no segundo tempo, né? O segundo tempo a gente não tem muito para falar assim, porque dá para perceber que o Brasil ele tirou um pouco o pé. Inclusive é uma reclamação, se a gente acompanhar o pós-jogo nas redes sociais, a gente está vendo muitas pessoas reclamando da postura do Brasil no segundo tempo, que deveria ter feito mais gols, até pela questão do saldo de gols com o próprio Marrocos, que vai pegar o Haiti na próxima rodada. Mas eu acho que as pessoas às vezes esquecem também o contexto de jogar uma Copa do Mundo. Você perde o Rafinha por lesão, imagina você com os outros titulares, o que eles pensam, né? Se eles vão forçar, eles vão até o limite no jogo que tava ganho desde os 3-0. Então eu acho que poderia sim, fez até um gol do Endrick, né? Mas foi anulado. Eu acho que poderia até ter tido um pouco mais de ímpeto, principalmente quem entrou no segundo tempo, mas eu não condeno essa postura porque a gente conhece o Carlo Ancelotti. Ele não é esse treinador aí que vai fazer 6-0, 5-0, 7-0, apesar de o palpitar 9-0 e quase acertar. O Ancelotti ele é mais conservador, mais fechado,
E o que importa para ele mesmo é o resultado, é ter todo mundo saudável aí pro próximo jogo. E então eu não vejo dessa forma negativa esse segundo tempo. Eu acho que foi um segundo tempo honesto da seleção brasileira. Claro que a gente quer ver show, né? Mas no final das contas só perdemos o Rafinha. E fisicamente, pelo que o Haiti estava fazendo, batendo pra caramba, podia até perder outro jogador, né? Exatamente. Tanto que o Martinelli, que entra no segundo tempo, recebe uma entrada dura, quase faz um golaço numa jogada associada ali com o Vinícius Júnior. Mas eu acho que a palavra certa para esse segundo tempo foi administração. O Brasil administrou, tirou seus titulares, deu chance para a molecada. O Ryan entrou, teve seus minutos. O Endrick, que é o jogador que a galera tava querendo muito ver em campo, entrou, brigou, fez o gol que estava impedido, e participou do jogo da maneira que dava, né? A bola buscava o Endrick, a bola queria chegar no Endrick, mas teve suas dificuldades ali e tal. Primeiro jogo, primeira estreia em Copa do Mundo. Então a administração que o Carlo Ancelotti fez foi muito boa. Tirou o Paquetá, já tinha feito o seu jogo, já estava bem. Tirou o Bruno Guimarães, já tinha feito o seu jogo, estava bem. Tirou o Vinícius, tirou o Matheus Cunha. Então assim, por mais morno que tenha sido o segundo tempo, foi um segundo tempo extremamente correto, sem dor de cabeça. A única derrota que a gente teve hoje foi a perda de um dos nossos jogadores, que foi o Rafinha. E vamos ver como chega o Brasil para o jogo contra a Escócia. Escócia que já perdeu o jogo de hoje contra Marrocos, a gente vai falar isso no outro vídeo. E hoje o Brasil é líder do grupo, tá? É líder do grupo com 4 pontos, lidera o grupo com um saldo de gols de 3. Agora vai enfrentar a Escócia aí no próximo dia 24, né? Quarta-feira, 7 horas. É o último jogo da fase de grupos e vamos acompanhar muito bem esse jogo. A tendência é que seja um jogo mais difícil, claro, do que o Haiti, mas menos difícil que contra Marrocos, né? A seleção da Escócia, ela não tem esse poderio que a seleção marroquina teve na estreia, e a gente espera uma vitória tranquila, não uma goleada, mas também sem sofrimentos para passar em primeiro, e aí é pedrada. Eu vou falar isso mais pra frente, mas já me adiantando, acho que o jogo contra a Escócia vai ser um 3x1. 3x1 Brasil, sem muita dor de cabeça. O jogo vai ser bom, vai ser bem bom. Então, acho que é isso, fechamos. Rapaziada, não se esqueçam, curta, compartilha, comenta esse vídeo aí se vocês concordam ou discordam da gente. Só deixar aqui nos comentários. E tamo junto, rapaziada. Obrigado, Vitão. Tamo junto. Para o Brasil. Valeu.